E aí pessoal, tudo bem? Hoje então mais uma videoaula resumo nosso curso de bacharelado em agronomia, disciplina de genética geral. O tema de hoje então é interações alélicas. Vamos lá. Os principais tipos de interações alélicas que nós temos então é a dominância completa, a dominância incompleta, a codominância e os chamados genes letais. Então vamos ver rapidamente cada um desses tipos principais. A dominância completa. Então, aparentemente o alelo que domina, ele impede a expressão do alelo recessivo quando estão juntos. Ou seja, a letra maiúscula, o azão, por exemplo, ele vai impedir que o azinho, que é o alelo recessivo, ele se expresse, ou seja, ele mostre, né, no fenótipo, naquilo que a gente enxerga, a sua característica. E o fenótipo, então, desse alelo excessivo só vai ser produzido pelo indivíduo portador do homozigoto, ou seja, né, o azinho. Somente em homozigoto para esse alelo, o alelo recessivo, a letra minúscula. Exemplo, né? Nós temos como um bom exemplo para citar aqui o caráter textura da semente do milho, onde nós temos essa seguinte característica. Qualquer livro que vocês procurarem, pessoal, vocês vão ver ali, ó, que semente lisas é o quê? SU, S maiúsculo, tá? É como se fosse SU, em vez de ser A, B ou C, é SU. Vocês vão encontrar nos livros isso. Então, semente lisa tem um S maiúsculo no SU, no mínimo um. Aqui, no caso, está o homozigoto dominante. E as rugosas é o S minúsculo. O U sempre vai ser minúsculo, tá? Nesse quesito aqui. Então, a rugosa vai ser o sussu, tudo minúsculo. E o que a gente vai ter no cruzamento dessas duas, o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo? Nós vamos ter o heterozigoto, onde ele vai ter um S do sul maiúsculo e o outro minúsculo. Porém, todas as sementes serão lisas por causa da dominância completa que a letra maiúscula, né, no caso o S maiúsculo aqui, tem sobre o S minúsculo. E pegando e fazendo o cruzamento, então, dessa F1 do duplo heterozigoto, nós vamos ter uma F2, onde a gente vai ter as duas características de novo, sempre na seguinte segregação proporção, 3 lisas para uma enrugada. Então, isso significa que a dominância é completa. Ou seja, quando vocês fizerem o chiqueirinho, vocês vão ver que vai dar um dominante homozigoto, um dominante heterozigoto e um recessivo. Na segregação fenotípica, aquilo que a gente enxerga, a gente vai enxergar 3 lisas para uma enrugada. Então, das 4 possibilidades que nós temos cruzando esses dois heterozigotos, 3 vão dar um fenótipo, aquilo que a gente enxerga liso, e 1 enrugada. Então, isso se chama a dominância completa, sem problema algum para determinar o que vai acontecer com os filhos dessa geração F2 aqui. E não se pode identificar o genótipo quando a semente ela tem um efeito liso, não esqueçam disso. Então, na dominância completa, a gente somente vai conseguir enxergar o genótipo quando é o recessivo. Mas por que disso, pessoal? Por quê? Porque o homozigoto dominante e o heterozigoto, eles vão ter o mesmo fenótipo, ou seja, para nós vai ser a semente lisa, só que a gente não vai saber se ela é o dominante, o homozigoto dominante, ou o heterozigoto, tá? Mas se ela for enrugada, a gente já sabe que ela é o homozigoto recessivo, pois azinho, nesse caso, sussu com S minúsculo, a gente consegue saber que é o rugoso. Os outros, nós temos 2 combinações das letras para dar, então, o caráter liso. Então, como o Homer está perguntando aqui, na semente rugosa é possível? Sim. Na semente rugosa, que é o recessivo, é possível? Sim. Por quê? Porque o alelo dominante impede a expressão do alelo recessivo quando estão juntos. Então, logo que a gente tem a característica recessiva, ou seja, nesse caso aqui citado, a semente do milho enrugada é o recessivo minúsculo que nós temos ali. Ou seja, né, o homozigoto recessivo que está trabalhando. Então, a gente pode determinar. As outras duas não tem como a gente determinar se o liso é, por exemplo, sussu com ambos S maiúsculo ou sussu com S maiúsculo e o outro, o heterozigoto nesse caso, com um outro minúsculo do recessivo. Tá? O segundo item, então, é a dominância incompleta. Aqui já vai mudar a característica que a gente vinha vendo até agora, ou seja, ela tem sim uma diferença da dominância completa.
que irá acontecer aqui? O heterozigoto, que até então apresentava o mesmo fenótipo, ou seja, a mesma característica do homozigoto, vai começar a apresentar um terceiro fenótipo, tá? Que ele é diferente do homozigoto dominante e do homozigoto recessivo. E essa combinação dos alelos diferentes produz, então, um fenótipo intermediário. Ou seja, o azão junto do azinho, que forma o azão-azinho, o heterozigoto, irá dar, então, uma combinação mais ou menos intermediária entre o que a gente tinha anteriormente. E essa situação, então, ilustra a chamada dominância incompleta ou parcial. Também vocês podem encontrar, dependendo da literatura que vocês estão consultando, como dominância parcial, em vez de achar lá no item do livro como dominância incompleta. E um exemplo clássico que nós temos de dominância incompleta é das flores maravilhas, de nome científico Mirabilis japala, onde a flor pode ser branca, vermelha ou rosa. Então, assim, pessoal, o que vai acontecer? O fenótipo intermediário, ou seja, o heterozigoto, vai ser o rosa. O homozigoto dominante e o recessivo produz as folhas vermelha e branca, respectivamente. Ou seja, né, o homozigoto dominante é a cor vermelha e o homozigoto recessivo é a cor branca. E vocês vão encontrar, assim, o jogo de letras em qualquer literatura que vocês consultarem. Rzão, Rzão, flor vermelha. Rzinho, Rzinho, flor branca. E Rzão, Rzinho, o heterozigoto, flor cor-de-rosa. Tá? E reparem, pessoal, que essas letras utilizadas para representar os alelos diferem dos casos onde ocorre a dominância completa. Ou seja, né, a gente vai ter a terceira característica, isso é a dominância incompleta. E é recomendado que se utilize letras maiúsculas das iniciais dos homozigotos, fazendo então o cruzamento de uma planta de maravilha que produz as flores vermelhas com outra que vai estar produzindo as flores brancas. E analisando os resultados da F1 e F2, veremos o que então, pessoal? Lá, começando no parental, uma branca com uma vermelha. Nós tivemos aqui, ó, a geração da F1, tá? 100% rosa, 100% heterozigoto. Se vocês fizerem uma F2 cruzando rosa com rosa, vocês vão ter as três características. Vocês vão ter um quarto de branca, um meio de rosa e um quarto de vermelha. Se vocês pegarem e cruzarem uma rosa com uma branca, vocês só vão ter rosa e branca. Se vocês pegarem e cruzarem uma rosa com uma vermelha, vocês só vão ter rosa e vermelha. Tá? Então, assim, pessoal, na dominância incompleta, a gente tem três cores que nós vamos enxergar. Conforme a combinação, a gente enxerga as três, se for o duplo heterozigoto, ou então a gente já vai enxergar duas cores, o intermediário e a cor do genótipo dominante, ou o intermediário, que é o heterozigoto, com a cor do recessivo. Vai depender de como a gente está fazendo os cruzamentos nessa dominância incompleta. Agora vem o Homer fazer a pergunta: é possível identificar qualquer genótipo por meio do seu fenótipo nessa dominância incompleta? O que ele pode responder para nós? O outro alelo não permite a formação do produto final pela falta de uma enzima funcional, ou seja, né, o azão e o azinho, um o outro do outro. Tá? A quantidade do produto final do heterozigoto acaba sendo, então, intermediária dos homozigotos. Então, pessoal, é possível identificar qualquer genótipo por meio do seu fenótipo na dominância incompleta, tá? Porque nesse caso aqui da flores da margarida, a gente vai ter o vermelho, o rosa e o branco. Daí, sabendo o que é cada um, tu consegue determinar o genótipo, sabendo se é o homozigoto dominante, se é o heterozigoto ou se é o homozigoto recessivo, para suas características, no caso, as cores aqui citadas nesse exemplo. Fazendo então aqui um exercício rápido com vocês, em uma população de pássaros há três fenótipos em relação à cor da plumagem, cuja determinação está de acordo com o quadro abaixo. Nós temos o que então aqui? Ó? O genótipo azão-azão, plumagem preta. Azão A1, cinza. A1, plumagem branca. Qual o cruzamento cujo resultado daria aves pretas, cinzas e brancas na proporção 1, 2 para 1? Ou seja, 1 da preta para 2 da cinza, que é o heterozigoto, e para 1 da branca, que seria o homozigoto recessivo. Então vamos lá, pessoal. O que a gente deve fazer? Bota ali o que ele está pedindo, né? Sempre descreve o que está sendo informado. Que é 1 para 1, 1 para 2 para 1, na proporção, né? 1 azão-azão, para 2 azão-azinho, para 1 azinho-azinho. Então, o que a gente faz? O chiqueirinho.
Quando foi feito o chiquininho, se obteve isso daqui, ó. Um quadradinho azão, azão, dois quadradinhos azão, azinho e um quadradinho azinho, azinho. Então, vocês têm que começar a ver da onde que vem cada letrinha. Nesse caso aqui, pessoal, tá? Que a gente tem aqui, ó. Se formou azão, azão, é porque veio um azão daqui e outro azão daqui. Nesse caso aqui, ó, azão, azinho, já tem um azão daqui, então aqui veio um azinho. Aqui de novo, tu já tem um azão que veio daqui, precisa de um azinho que vem aqui de cima. Aqui mandou um azinho, aqui mandou um azinho, fechou. Então, qual que é o genótipo dos pais que geraram as três cores? Obviamente, fechou o heterozigoto. Lembrando sempre, né, que para te obter as três cores, as três características diferentes da dominância incompleta, tu está cruzando pais heterozigotos. Agora temos um outro exercício aqui. Falando de novo da planta maravilha, das suas respectivas cores. E quando foi cruzado as duas variedades, né, as homozigotas dominante e recessiva, obtém-se uma F1 somente das flores rosas, que é o heterozigoto. Do cruzamento, então, entre duas heterozigotas, qual a distribuição fenotípica da prole? O que, que a gente vai enxergar? Então, pessoal, o que, que vocês fazem? Azão, azão vermelho, azão, azinho rosa, azinho, azinho branca, tá? É o heterozigoto que está multiplicando, faz o chiqueirinho, coloca ali na primeira coluna, a partir da segunda linha, o genótipo do pai, lá em cima o genótipo da mãe, e vai fazendo então os cruzadinhos. O primeiro encontro ali, cruzando os dois azão, da azão, azão, depois vem azão, azinho, azão, azinho novamente, no terceiro quadrado, e no último quadradinho fica azinho, azinho. Logo, o que, que a gente obteve? 1/4 vermelhas, 1/2 rosa e 1/4 branca. Tá? Então, a resposta é essa. O que, que a gente vai ver fenotipicamente? 1/4 ou 25% vermelhas, 1/2 ou 50% rosa, 1/4 ou 25% com cores brancas. Né? Agora, o terceiro item, então, pessoal. A codominância. O que, que vem a ser a codominância? Os dois alelos irão se manifestar de forma conjunta alternadamente. Onde? Quando? Lá no heterozigoto. Tá? Um exemplo que a gente tem de codominância é o gado da raça Shorton, onde os homozigotos dominantes Vzão, Vzão possuem a pelagem vermelha, os recessivos Bzão, Bzão, pelagem branca, e os heterozigotos VB possuem então pelos alternados de branco e vermelho, também chamados emalhados. Ou seja, no heterozigoto pode ter, por exemplo, o corpo todo vermelho e a cabeça branca, ou o corpo todo branco e a cabeça vermelha, ou manchas, a maior parte do corpo é vermelha com manchas brancas, ou vice-versa, tá? Então, aqui nós temos um exemplo das características. Podem ver que foi cruzado ali um branco com um vermelho e veio o mesclado ou malhado, como queiram se referir no caso ali do heterozigoto. E essa interação alélica, então, pessoal, caracteriza-se pelo fenótipo do heterozigoto apresentar-se como uma mistura dos fenótipos dos seus homozigotos, ou seja, dos pais dele, homozigotos, tanto dominante quanto recessivo. Ou seja, tu vê as duas cores ali, não é uma cor intermediária como a anterior, acaba sendo uma mistura das duas cores, né? E as duas aparecendo. Daí vem o Cletus e pergunta para vocês, mas não é o mesmo da dominância incompleta? No caso assim, pessoal, na codominância, esses dois alelos presentes no heterozigoto são ativos e independentes, os dois alelos se manifestam, por isso que a gente enxerga as duas cores, no caso ali do gado, a cor vermelha e a cor branca da pelagem. Na dominância incompleta, não esqueçam, pessoal, o heterozigoto apresentará um fenótipo intermediário aos genitores. Então lá, vermelha com branca, ficou rosa, ou seja, se vocês pegarem uma tinta vermelha e misturarem com uma tinta branca na mesma proporção, vocês vão ver ela ficando rosada. Então, é mais ou menos isso que acontece na dominância incompleta, a mistura das cores e fica o fator intermediário. E na codominância, as duas cores se juntam e, digamos, cada uma fica no seu canto aparecendo a sua característica sem se misturarem. Mais ou menos aquele exemplo de vocês botarem óleo e leite junto. Tá? O leite vai ficar por baixo e o óleo vai ficar, obviamente, por cima. Então, vocês vão ver as duas características. Esse é um exemplo clássico, então, da codominância. Agora aqui fazendo um exercício. No monoidismo,
com dominância intermediária, também chamada de semidominância ou codominância, as proporções genotípicas e fenotípicas em F2 serão, respectivamente, daqui nós temos as alternativas. Então, o que é o F2? O F2 sempre é o que, pessoal? Nesses exemplos de exercícios. A mistura da F1, né? O cruzamento da F1. Quem é F1? Os filhos do homozigoto dominante com o homozigoto recessivo. Então, o que a gente vai estar cruzando ali? Duplos heterozigotos. Faz o nosso chiqueirinho e a gente vai obter o que a gente já fez tanto tempo ali. Vai chegar a 1/4 azão, 1/2 azinho e 1/4 azinho. E o que a gente vai obter, então, de características genotípicas? 1 vermelho para 2 mesclados ou malhado para 1 branco. Esse vai ser o fenótipo que a gente vai chegar. E o genótipo vai ser o quê? 1 azão para 2 azinho para 2 azinho. Então, a resposta é a alternativa D. Tá? Então, pessoal, não esquece. Faz sempre o chiqueirinho e vê o que tu obteve. Genótipo é as letrinhas. No caso, a gente obteve 1 azão para 2 azinho para 1 azinho. Fenótipo, aquilo que a gente vai enxergar. Então, a gente obteve 1 vermelho, que é o azão, 2 malhados, que é o azinho, para 1 branco, que é o azinho. Então, a alternativa correta é a letra D. Proporção genotípica 1 para 2 para 1 e proporção fenotípica 1 para 2 para 1. Tá? Barbadinha, sempre fazer com calma esses exercícios que dificilmente vocês irão errar. E agora o último item dessa nossa videoaula resumo, os chamados genes letais. O que vem a ser eles então? Alguns genes, pessoal, podem causar a morte do indivíduo que o possui. Geralmente é o alelo recessivo que causa a morte, geralmente, mas sempre há as exceções, né? Então assim, ó, para determinar o genótipo dos camundongos amarelos realizou-se um cruzamento teste. Foi um francês que começou a trabalhar com ratos e daí ele percebeu, com camundongos, ele percebeu que ele nunca conseguia o azão, tá? Então o que ele fazia? O amarelo cruzava com o aguti. O amarelo é azão alguma coisa, tá? Com aguti com azinho. E ele notou que a F1, a proporção esperada de 3 para 1, nunca ocorria, formando sempre a proporção de 2 para 1. Como assim? O 3 para 1 seria 1 azão para 2 azinho, ambos amarelos, que nem na dominância completa, e 1 azinho que era aguti. Porém, ele sempre via o que acontecia. Tinha o amarelo, porém, ambos, digamos assim, os 2 amarelos que aparecia era azinho. E 1 aguti, que era o azinho. Então, ele foi começado a estudar o que estava acontecendo. Logo, né, foi descoberto então, assim, que o gene, o alelo azão era pelagem amarela e dominante, e o alelo azinho era pelagem normal e é o recessivo. Então, o que foi descoberto? Que estava faltando aquele azão. O mesmo acontece para o milho, ou no caso, o milho albino, tá? Que é causado pelo gene recessivo azinho, sendo que uma planta homozigota azinho é completamente desprovida de pigmento, ou seja, ela não tem a clorofila, ela vai ficar branca, tá? E a planta ela sobrevive somente por alguns dias, ou seja, enquanto houver reservas de semente, ou reservas na semente de energia, tá? Então, assim, dificilmente a gente vai ver lá no campo uma planta albina, só lá no começo do desenvolvimento da cultura do milho que vocês podem enxergar, tá? Porque normalmente não vai durar mais do que, sei lá, 10 dias, tá, pessoal? Não vai durar muito tempo, porque acaba morrendo. Só que daí, no caso, tem genes letais que não chega nem a nascer. Aqui, no caso, né, é emergir a planta lá da semente do milho. Nos seres humanos, pessoal, também temos alguns genes letais que provocam a morte do feto. Muitas vezes uma mulher está grávida e acaba tendo chamado aborto espontâneo. Daí pode ser sim a formação de genes letais que daí a criança acabou morrendo. E não o aborto acabou sendo causado por estresse, um acidente, alguma outra coisa que tenha vindo a acontecer com a moça grávida. Tá? E também um exemplo que acontece nos seres humanos é o caso dos genes para achondroplasia, tá? Trata-se de uma anomalia provocada por um gene dominante que em dose dupla acarreta a morte do feto, ou seja, o azão, bezão. Mas em doses simples ocasiona um tipo de danismo, entre outras alterações, tá? Então, pessoal, assim, muitas vezes tu vê uma pessoa anã na rua, ela poderia ter morrido se a combinação fosse, nesse caso, dominante, né, azão, bezão, o homozigoto dominante, se ela tem o gene do chamado achondroplasia, tá?
E também tem os genes letais no homem que se manifestam depois do nascimento, alguns na infância e outros na fase adulta, tá? Então, assim, ó, um exemplo que nós temos na infância é a chamada fibrose cística e da distrofia muscular de Duchenne, que é uma anomalia que acarreta degeneração da bainha da mielina dos nervos, tá? Então, ali 5, 6, 7 anos, mais ou menos, já começa a se desenvolver esse problema na criança e daí a criança vai ficando atrofiada até que chega a óbito. Já nos adultos, é a doença chamada de Huntington, em que há alteração do tecido nervoso, como perda de células principais em uma parte do cérebro, principalmente numa parte do cérebro, acarretando então perda de memória, movimentos involuntários e desequilíbrio emocional. Para quem curtia aquele seriado do House, tem uma das médicas dele que acaba tendo esse problema. Então aqui fazendo um exercício agora envolvendo então os genes letais, pessoal. Em camundongos, o genótipo azinho-azinho, ele é cinza. Azão, azinho é amarelo e o azão-azão morre no início do desenvolvimento embrionário. Que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela? Pô, mas espera aí um pouquinho. Me falou um macho amarelo e uma fêmea amarela, tá? Então, outras palavras, o que ele está falando? Se ele dissesse que o azão determina a cor amarela e o azinho cinza. Aqui ele já deu a barbada, né? Amarelo ele já botou que azão azinho. Mas se ele não tivesse determinado, só dito que o azinho é cinza e o azão é amarelo, eles seriam heterozigotos porque é genes letais que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Botou um heterozigoto contra outro heterozigoto. Faz o chiqueirinho, tá? Deu essa característica. Azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 tá? Fechou os 4 quadradinhos para preencher. Não esqueçam que o que? Azão, azão, morre. Então, tu elimina esse quadradinho. Sobram quantos quadradinhos para nós trabalhar, pessoal? 1, 2, 3. Então, a gente vai trabalhar sobre 3, tá? Só com 3 quadradinhos. O que vem agora? Então, aqui, ó, nós temos 1, 2. 2 amarelos sobre 3. E 1 cinza sobre 3, tá? Então, qual que é a resposta correta? Letra B. 2/3 são amarelos e 1/3 são cinzentos. Não esqueça, quando morre, nesse caso azão morre, o quadradinho deixa de existir. Não é sobre 4 que a gente vai trabalhar, e sim sobre 3, porque não existe aquele genótipo, azão nunca vai existir porque nunca vai nascer. Então a gente não considera esse quadradinho, não esqueçam disso. Tá, pessoal? Então era isso que eu tinha para hoje, para essa videoaula resumo sobre interações alérgicas para vocês. Como eu sempre digo, qualquer dúvida, deixe nos comentários lá embaixo. Gostou, curte, se inscreve no canal, fica sempre atento aos vídeos novos que serão publicados. Vai vir vídeo só de exercícios, se você não viu ainda, dá uma procurada, que vai estar por aí os exercícios sendo resolvidos de diferentes conteúdos da nossa disciplina de genética geral. Um bom estudo a todos e um forte abraço.